Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais um Papo na Polo, o seu já tradicional programa de entrevistas. E o programa hoje está bem legal, estou recebendo um monte de gente inteligente aqui, estudantes, isso é super bacana. E é mais bacana ainda porque eu estou com um amigo, o professor Mauro Sérgio Braga, e hoje veio com os seus pupilos aqui, os seus alunos do curso de Iniciação Científica, além de serem alunos do curso superior do Cefet, do Casqueiro. Bem, deixa eu começar logo agradecendo aqui a presença do Mauro. Mauro, obrigado a vocês pela participação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Legal que você trouxe o Cat e a Adriana, que também está aqui. São alunos deles. Bem, vocês não entenderam direito ainda por que eles estão aqui, mas daqui a pouco vocês vão ver que o papo é super bacana. Mauro, obrigado por ter estado nos convite. Fala um pouquinho mais alto aqui no microfone para a gente ouvir. Tá, ok. Cat, também obrigado por ter vindo. A Adriana está aqui do meu lado também. Bem, é o seguinte, o programa hoje vai falar sobre um pouquinho sobre pesquisa científica e vai falar um pouco sobre essa grata revelação que tem na nossa cidade. Foi bem legal trazer todos eles aqui. O professor Mauro esteve na Rússia mês passado, vou dizer assim, ainda esse mês, mas o mês passado, foi em abril? Início de maio. Início de maio, então nós estamos no mês de maio ainda, quando eu vou pular esse programa já estamos em junho, então foi no começo do mês de maio, falando sobre projetos que ele desenvolve lá no trabalho de mestrado dele na Universidade de São Paulo. E, junto com ele, vai o Cat e a Adriana, que estão aí iniciando esse trabalho de pesquisa também, eles que são alunos do Cefet, e isso é bacana. Mas, vamos começar a bate-papo dizendo o seguinte, Mauro, conheço o Mauro já há muito tempo, quando ele foi começar esse curso dele na USP, eu estava junto lá, tentando na área de comunicação, não deu muito certo, né, faltou eu estudar mais um pouco, mas um dia eu chego lá. Mas não é só isso, o Mauro, além de ser professor da Cefet, é engenheiro elétrico, né, Mauro? Isso, engenheiro elétrico de Santa Cecília, né, aqui em Santos mesmo. Tive início na parte acadêmica, mais voltada à parte do mestrado, há 2 anos atrás, né, quando começou o projeto voltado à área de sensores químicos, né. Há 2 anos atrás eu trabalhava na Cutrale e desde então, quando eu saí de lá, o meu único objetivo era pesquisar em termos de sensores, uma ideia que foi sobre dioxinas, né, que é um tema bastante importante, mas pouco explorado, principalmente no meio de detecção de componentes que agridem o ser humano, né, o meio ambiente. Só para você ter ideia, ele fala bem técnico, assim, vou tentar um pouco dar uma popularizada para vocês. Assim, Mauro, ele é ex-funcionário da COSIP e da Cutrale, não é isso? Da Cutrale, isso. Funcionário da Cutrale, né? E ele trabalhando lá, percebeu que a Cutrale mexe com laranja, não é isso? Isso. Basicamente com laranja, suco de laranja, não sei se tem farelo de laranja, alguma coisa. E ele, até por conta também, que acho que de uma escola, deixa claro para vocês, o Mauro é irmão do Edmilson Braga, que também já está fazendo doutorado, e do Roberto Braga, meu amigo, aliás, um grande abraço para o Roberto, para a Valquíria, para a Dona Maria também, né, que sempre assiste a TV Polo. Bem, e ele, a partir daí, começou a ver que esse trabalho de pesquisa é legal. Quer dizer, quando você começou a fazer o curso de engenharia elétrica, você imaginou se tornar um cientista? Não, a gente nunca imagina logo de primeira, principalmente porque o engenheiro ele atua em diversas áreas, principalmente na área de projetos, na área de trabalhos de aplicação de tecnologia, e hoje, atualmente, estou fazendo mais parte de trabalhos acadêmicos, né? Principalmente porque hoje eu só trabalho no Cefet, dando aulas no curso superior de automação e fazendo pesquisas em sensores na Universidade de São Paulo. Então, mas tem assim uma relação direta, principalmente porque você está lidando sempre com tecnologia e você tem que estar sempre atento a tudo isso, né? Então, uma das oportunidades aí que a cidade nos dá é isso. Por ser um polo industrial, o pessoal começa estudando, focando. Você tinha essa ideia de focar, trabalhar no polo? É essa a tua ideia inicial quando você foi fazer engenharia ou não? Não, assim, eu comecei pelos cursos do Senai, né? A gente, com 14 anos, a gente inicia um pouco da experiência industrial, aprendendo um pouco de eletrônica, de instrumentação. Então você vislumbra do que é trabalhar numa indústria. A gente vai do que os nossos pais fizeram e aí a gente aplica para o nosso dia a dia. E depois fiz curso técnico e assim, fui trabalhar na COSIP, trabalhei na parte de manutenção de equipamentos eletrônicos, e de lá para cá, assim, fiquei voltado mais para a área de ensino, assim, né? Todo mundo te influenciou?
Um pouco. Com certeza, assim, os irmãos mais velhos sempre acabam influenciando com a nossa carreira, assim, nosso dia a dia. Sim, isso porque Edmilson também é meu amigo, todo mundo sabe disso, é meu compadre. E ele também se formou engenheiro elétrico. E não sei como ele foi começar a dar aula também na Cefet, ainda quando a Cefet era na Rua Tamoio, né? E depois dali ele conheceu, não sei se por influência também do Cláudio Brito, sim. Né, que é do Copec. E aí ele começou a trilhar esse caminho, começou a dar aula, depois se inscreveu no mestrado e agora está fazendo doutorado e parece que você... Eu segui os passos. Mesma trilha, né? É isso mesmo. É isso, né? Foi isso mesmo. Então, o gratificante dessa história toda é que a gente percebe o seguinte, aqui na nossa cidade, apesar de não são tantas as oportunidades, mas mas volta e meia aparece uma grata revelação dessa. Tem aquele menino Dioclésio, não? O Clécio, né? O Clécio, O Clécio, ele começou, prestou vários vestibulares aqui na época que ele estava, assim, passou, acho que na USP, acho que me parece também no ITA, não sei, mas ele teve uma oportunidade em São Paulo, de uma seleção do governo japonês, né? E foi fazer graduação lá no Japão, e de lá para cá ele fez mestrado, doutorado, e me parece que hoje em dia ele sai um pouco da área acadêmica, mas está bem estabelecido no Japão, já com família, com os filhos, sempre encontro com a irmã dele, e a gente sempre relembra as épocas de ginásio e tudo, que foram boas épocas, que hoje em dia a gente vê os amigos que foram, assim, que estão bem assim, estabelecidos no dia a dia, então é legal, né, a gente rever esses exemplos, né? Vocês já viram aqui na TV Polo a professora Nilva também, que desenvolve aquele projeto lá do Coração Roxo, também na área de biologia, está também fazendo doutorado dela, é muito legal. Eu lembrei também eu estou falando isso que são pessoas da nossa cidade e realmente a gente tem que valorizar o fruto da terra, né? E o Eduardo, né? O Eduardo que na área de TDMA, aí, tecnologia de celulares, aí, dessa transmissão, esteve na Espanha há muito tempo. Ficou na Espanha, esteve nos Estados Unidos, trabalhando na Ericsson, né? E mora aqui do lado da gente e a gente, assim, às vezes passa por essas pessoas aqui em Cubatão, a gente nem sabe qual é a participação dele na evolução tecnológica do país. Eu estive visitando ele nos Estados Unidos junto com o Marcelo, que é meu primo, que também é da cidade, que é coordenador do curso de elétrica aqui do Senai de Cubatão. E assim, quando a gente chegou lá nos Estados Unidos, lá em San Diego, né, que é a sede lá da Ericsson, a gente ficou surpreendido pela tamanha importância que ele tinha naquele desenvolvimento daquele projeto, né? Quer dizer, a empresa lá dava uma estrutura muito boa para que ele ficasse à vontade para desenvolver os seus projetos de pesquisa. Que falta um pouco para nós aqui, né? Falta bastante de coisa para a gente desenvolver. E lá ele teve um trabalho reconhecido, depois ele foi para a Espanha também. Foi na Espanha, no caso lá ele desenvolveu um trabalho de mestrado lá. Certo. Já agora retornou ao Brasil, né? Teve essa semana em casa lá, veio falar que parece que vai casar. A esposa dele passou na Embrapa, né? Também outra pesquisadora, né? Pesquisadora também. Tá. E está caminhando. Então, como o papo aqui é pesquisa científica, né? Mas antes disso, deixa eu falar. Mauro, a história da dioxina, deixa eu esclarecer para vocês aquela história da dioxina. Fala primeiro para o povo o que é a dioxina, onde é encontrada, como é que é isso, e por que tu teve a ideia de estudar a dioxina. Então, inicialmente, a dioxina ela foi assim, muito falada na época assim, dos anos 90, que foi encontrado no leite do gado. É a vaca louca? Não tem uma relação com a vaca louca, não? Não, acho que encontrou índice de dioxinas elevados no leite na Alemanha. E essa dioxina ela faz parte da família dos organoclorados e é uma substância altamente tóxica. Pela escala de índice de toxicidade, é uma das substâncias mais tóxicas que o homem já produziu. Organoclorados tem bastante aqui na cidade. Que são subprodutos da queima do cloro em si, né? E é cancerígeno, você tem possibilidade de mudança no código genético. Então, na Europa eles encontraram isso no leite. No leite. Aí eles encontraram no leite por quê? E aí eles começaram a mapear e tentar identificar onde que se tinha essa contaminação. Aí foram buscando e achou que estava no farelo de polpa cítrica, que era usado para alimentar o gado lá na região da Alemanha. Antigamente gato comia mato, agora começou a comer farelo de laranja, de laranja, de soja, e aí, mas na realidade não era o farelo que tinha um problema, o problema estava... Então, na cal, que era das matérias-primas que fabrica o farelo de polpa cítrica. E aí o que aconteceu? Eles conseguiram identificar que estava no farelo de polpa cítrica e que vinha do Brasil.
Então, nesse momento, todas as exportações desse produto foi cessada. Pararam com as exportações. E aí, enquanto o governo brasileiro tomasse uma atitude para fiscalizar as empresas que produziam o farelo, para que pudesse ter uma maior confiabilidade nos produtos que eram exportados. Aí, nessa época, devido ao equipamento ser muito caro, eles estipularam um órgão aqui vinculado à Petrobras, que é o CENPES, né? E o CENPES começou a analisar os índices de dioxinas, isso assim, de forma mostrada. Assim. No caso, quando eu trabalhei na Cutrale, a contaminação não veio com o produto da Cutrale em si, mas ela teve influência devido a uma empresa ter mandado o produto para fora com essa contaminação. Então, por conta disso, cada 50 mil toneladas desse produto fabricado era enviado para o Rio de Janeiro uma amostra representativa desse montante. Para tentar diagnosticar alguma coisa. Alguma coisa. E aí, nessa época, eu falei, mas fabricar 50 mil toneladas de farelo de polpa cítrica para aí, então, só depois disso, saber se está ou não contaminado? Então, peraí. Aí é o seguinte, aí nós vamos fazer um intervalo, que esse bloco acabou, e o Mauro vai contar essa história, que é bem legal. E aí eu vou dizer por quê. Porque ele, nessa época, ele trabalhava na empresa, e aí ele percebeu que ele poderia colaborar com isso, através de pesquisa. Sim, sim. Né? Então, nós vamos para o intervalo, e daqui a pouco a gente volta aqui conversando com o professor Mauro, com o Kenneth, com a Adriana. Não sai daí não.